Graça e a paz a todos. Queridos, eu vou estar comentando sobre um tema bem polêmico, tá? É a questão do dízimo. Muitas pessoas têm dúvida se a igreja deve contribuir com o dízimo ou não, tá? Desde antemão eu vou estar relatando a história do dízimo, tá? Queridos, o dízimo ele é descrito no Antigo Testamento, tá? Com a história de Abraão. Nós vemos Abraão dando o dízimo do despojo de guerra, tá? Nós vemos Jacó, o seu neto, prometendo dar ao Altíssimo, né, o Todo-Poderoso, o dízimo, se ele o protegesse. Apenas nós não vemos ele dando dízimo, mas fazendo a promessa. Mas agora quando cerca de 430 anos após esse evento, o povo de Israel foi tirado do Egito sob mão forte, né, do Todo-Poderoso, no comando de Moisés, e no deserto o Altíssimo estabeleceu com eles uma aliança e determinou, né, nos termos desta aliança em que eles deveriam dar o dízimo. Ou seja, o dízimo foi estabelecido como lei. Antes, o dízimo era apenas um costume. E aí, na aliança feita com Israel, o dízimo ele foi estabelecido como lei. O dízimo estabelecido como lei ao povo de Israel, ele não era dinheiro, apesar que na época já existia dinheiro, né, na questão. Ele era sementes, tá? Ou vamos dizer, produtos agrícolas, tá? Cereais. A tribo de Levi, eles não receberam a herança da terra prometida e as demais tribos deveria de 3 em 3 anos recolher esses alimentos, trazer a tribo de Levi sob o comando dos sacerdotes, na qual ele faria a distribuição para a tribo de Levi, e também uma parte dessas sementes, desses cereais, desses alimentos, seria para os órfãos e as viúvas, tá? Esse é o entendimento referente ao dízimo da antiga aliança. Por isso que nós encontramos lá no livro de Malaquias, no capítulo 3, falando que o Criador abriria as janelas dos céus, tá? E a chuva viria e as plantações iria, né, frutificar. E os gafanhotos, né, migrador, que são gafanhotos, o destruidor, não iria comer as plantações deles. Tá, queridos? Amados, agora vindo Cristo, após, né, Cristo ter vindo, os judeus o rejeitaram. João, capítulo 1, diz, né, veio para os que eram seus, e os seus não o receberam. Mas a todos o quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos do Altíssimo. O próprio Cristo colocou a nação de Israel em disciplina, Romanos capítulo 9 e 10 fala disso, e estabeleceu a igreja em uma nova aliança, tá? Nesta nova aliança, o dízimo não foi inserido como mandamento. Apesar dele estar sendo citado em Mateus, no capítulo 23, falando, né, o próprio Cristo falando que os fariseus davam o dízimo do cominho, da endro, tá? Nós vemos lá na carta aos Hebreus, falando de Abraão, que Cristo era superior a Melquisedeque, tá? Referindo-se a esta questão, ele cita o dízimo. Mas no capítulo 7 do livro de Hebreus, vem o entendimento de que o dízimo não é para a igreja, tá? Lá diz que o dízimo é assunto da tribo de Levi e não das outras tribos, na qual veio o Messias, Cristo. Ele é o leão da tribo de Judá.
Nós, para confirmar, para termos prova de que o dízimo não é para a igreja, nós não encontramos nos relatos do livro de Atos sobre a igreja primitiva, nem apóstolo, nem presbítero, nem evangelista, nem diácono, ninguém da igreja primitiva recebendo o dízimo, tá? Nós não vemos nas cartas de Paulo, de Pedro, Tiago, João, algo referente do povo recebendo os dízimos. Apenas nós sabemos que na nova aliança o dízimo não foi inserido. Agora a contribuição, sim, tá? Lá em 2 Coríntios, no capítulo 9, nos diz que cada um deve contribuir segundo o que propôs no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque o Criador ama aquele que dá com alegria, tá? Resumindo, o dízimo não foi feito para a igreja. Todos aqueles que acarretam em contribuir com o dízimo poderá no começo prosperar, mas quando vier a quebrar outro mandamento, virá também as maldições, porque quem segue os termos da antiga aliança cai da graça e se torna participante de debaixo da lei, tá? Então ele acaba indo para debaixo da lei, correndo o risco de anular a eficácia do sacrifício do Messias, literalmente perder a salvação. Tá? Então é fundamental nós termos esse entendimento e nós ficarmos com os termos da nova aliança. Querido, o dízimo ele chegou até nós através do concílio de Malco, cerca de 580 da nossa era cristã, após Cristo, né? Nos anos 585, no concílio de Malco, a Igreja Católica, né, sob os domínios do imperador, instituiu o dízimo novamente, em que os católicos deveriam pagar como imposto 10% da sua renda. Essa tradição, infelizmente, sobreviveu, né, no sistema religioso, mesmo vindo a questão da divisão por Martinho Lutero, surgindo as igrejas protestantes. Essa questão do dízimo ainda está no sistema religioso. Então é fundamental nós termos esse entendimento de que Cristo, na nova aliança, não estabeleceu dízimo, tá? E nós estamos aí para passar a verdade das duas alianças, e através do conhecimento da verdade nós somos livres. 119 3004 7007 119 3004 7007. Áudios de ensino grátis, vídeos, tá? Pode solicitar pelo WhatsApp, que nós estamos aí para trazer o Evangelho da Graça e assim levar a palavra de libertação a todos. Um abraço a todos.